Na semana passada, ocorreu em Pequim um dos maiores desfiles militares da história. E tenho que ser honesto, esse evento chamou a atenção do mundo inteiro, não porque a China esteja planejando começar uma guerra ou atacar alguém. Não, havia muito mais nos bastidores em Pequim, pois o desfile teve dezenas de milhares de soldados, armamentos avançados e a primeira exibição pública completa da tríade nuclear terrestre, marítima e aérea da China. Enquanto alguns comentaristas do Ocidente dizem que o desfile visa ameaçar os Estados Unidos da América ou sinalizar uma invasão iminente de Taiwan. Isso está longe da verdade. O objetivo deles era estratégico. Líderes chineses são conhecidos por pensar à frente, e o desfile foi planejado para deixar claro: os Estados Unidos da América devem parar de escalar com a China. E adivinha, o governo dos Estados Unidos da América já ouviu. Semana passada, um rascunho da nova Estratégia de Defesa Nacional revelou uma mudança surpreendente. As Forças Armadas dos Estados Unidos da América agora priorizam missões domésticas e regionais, não mais o combate a grandes adversários como China e Rússia. Uau, isso é interessante. Uma reviravolta completa em relação à estratégia de pivô para a Ásia que começou durante o governo Obama há mais de uma década. Por anos, a mídia ocidental afirmou que a China é a maior ameaça ao futuro do mundo. Na verdade, a China ainda é o maior parceiro comercial de mais de 120 países. Durante a guerra comercial de Trump, a China fechou mais acordos comerciais que os Estados Unidos da América. A China se apresenta como um país estável em meio ao caos mundial. Para ser honesto, isso mostra que o Pentágono admite que os Estados Unidos da América não conseguem vencer uma guerra convencional contra a China. Reconheço que é uma afirmação ousada, mas não se baseia no que vimos no desfile militar de Pequim. Ela conta com diversos relatórios do Pentágono, e no vídeo de hoje vamos cortar o ruído e analisar o que esse desfile realmente significa, mostrar por que os Estados Unidos da América recuam da Ásia e explicar por que o exército chinês está em vantagem. Vamos analisar o tema. O problema central do desfile militar de Pequim é que a mídia ocidental não entende seu significado. Eles querem mostrar vídeos de líderes mundiais caminhando juntos em Pequim e distorcer isso como se conspirassem para destruir o Ocidente. Na verdade, esse desfile tem um significado bem mais profundo que essa narrativa. Veja, o título desse desfile era a comemoração do 80º aniversário da vitória da Guerra de Resistência do povo chinês contra a agressão japonesa e da Guerra Mundial Antifascista. Isso marcou a vitória da China na Segunda Guerra Mundial sobre o Japão, que invadiu o país sem provocação. A China pagou um preço incalculável, perdendo dezenas de milhões de vidas na luta contra o Japão imperial. Mas, nos Estados Unidos, a enorme contribuição da China para a guerra muitas vezes é ignorada ou minimizada. A guerra na China começou em 1937, 4 anos antes dos Estados Unidos da América entrarem em 1941, com muitos combates em solo chinês. Para os chineses, isso é muito evidente e ainda está vivo na memória de muitos, já que famílias inteiras foram afetadas. Muitos chineses têm avós que lutaram ou morreram na guerra. Isso é bem compreendido na China, mas amplamente ignorado no Ocidente, devido ao papel do Japão como aliado dos Estados Unidos da América na Guerra Fria. Essa alteração da história chegou até os mais altos níveis do discurso político ocidental. Um exemplo claro é uma declaração recente de Kaja Kallas, vice-presidente da Comissão Europeia. Os comentários dela mostram como a retórica anti-russa e anti-chinesa distorceu a visão ocidental da história. Mas, sabe, hoje em dia as pessoas realmente não leem nem lembram da história, por isso acabam comprando essas narrativas. A ironia no lamento dela de que as pessoas não lembram da história é impressionante. Como principal diplomata e arquiteta da política externa da União Europeia, ela ignora um fato histórico fundamental. A União Soviética, não os Estados Unidos da América ou a Grã-Bretanha, foi responsável por 75% a 80% da destruição militar nazista e pela maior parte da derrota da Alemanha nazista. Essa verdade não se encaixa na narrativa anti-Rússia da União Europeia. Embora a sua amargura pela vitória da China seja generalizada na Europa, não parou por aí. Nos Estados Unidos, Donald Trump também não conseguiu resistir a uma provocação. Ele tuitou: a grande questão a ser respondida é se o presidente Xi da China vai mencionar a enorme quantidade de apoio e sangue que os Estados Unidos da América deram aos chineses para garantir sua liberdade de um invasor estrangeiro muito hostil. Trump encerrou o tweet com um comentário amargo:
Enviem minhas saudações a Vladimir Putin e Kim Jong-un, enquanto conspiram contra os Estados Unidos da América. Agora, como cidadão dos Estados Unidos da América, tenho um orgulho imenso do papel do meu país na Segunda Guerra Mundial. É muito frustrante e decepcionante ver essa história sendo distorcida por motivos políticos atuais. O que poderia ter sido um momento de cooperação entre os Estados Unidos da América e a China acabou sendo usado como arma para um ataque político barato. Um ataque insultante, já que a China foi invadida e sofreu mais baixas que qualquer outro país na derrota do Japão. O tweet de Trump é uma tentativa de reivindicar a maior parte do crédito pela guerra. Mesmo que a China tenha perdido 20 milhões de pessoas, com alguns números chegando a 35 milhões, a União Soviética perdeu cerca de 27 milhões de vidas, enquanto os Estados Unidos da América perderam 40 mil soldados. Por isso, conhecer a história é crucial. Os fatos não mentem e enfraquecem as reinterpretações políticas atuais para atender agendas contemporâneas. A mídia ocidental não só entendeu mal o contexto histórico do desfile, mas também errou ao interpretar seu propósito de dissuasão. De novo, a mídia ocidental diz que o desfile foi um ato agressivo contra os Estados Unidos. A mídia dos Estados Unidos da América ignora que os avanços militares e tecnológicos da China resultam, em grande parte, das próprias ações dos Estados Unidos. Veja, os Estados Unidos têm cercado a China de forma agressiva, com uma política de contenção declarada abertamente. Os Estados Unidos chegaram ao ponto de enviar navios de guerra pelo Estreito de Taiwan. Mesmo assim, a mídia continua a distorcer a narrativa, dizendo que a China é a agressora. O foco militar da China sempre foi a autodefesa, sem ir além de sua esfera de influência. A filosofia militar chinesa segue o antigo princípio Bujan, ou Zhu Renzibing, que é subjugar o inimigo sem lutar. Essa ideia é central na arte da guerra de Sun Tzu. Ironicamente, esse texto também integra o currículo da prestigiada Academia Militar de West Point, nos Estados Unidos da América. No entanto, quando os oficiais militares dos Estados Unidos da América estudam Sun Tzu, eles se concentram obsessivamente em estratégias para vencer guerras, muitas vezes ignorando sua sabedoria mais profunda sobre evitá-las completamente. Então, enquanto a grande mídia ocidental retrata o desfile como uma ameaça, a realidade é justamente o oposto. Foi uma demonstração de força que assegura a paz com um recado claro: nem tente, não é uma guerra que você queira iniciar. Estrategistas dos Estados Unidos da América sabem há anos que um conflito com a China seria desastroso para a América. Em todos os jogos de guerra do Pentágono, os Estados Unidos são derrotados decisivamente. Nessas simulações, os Estados Unidos da América ficam sem mísseis. Em dias, milhares de militares americanos e frotas de aeronaves, porta-aviões e navios são destruídos. Tudo isso sem alcançar nenhum objetivo significativo dos Estados Unidos. Isso deveria ser senso comum. Os Estados Unidos estão a milhares de quilômetros da China, enquanto a China jamais lutaria uma guerra fora do seu próprio território. Apesar disso, vários think tanks anti-China e falcões de guerra influenciados pelo complexo industrial militar promovem a ideia de uma guerra convencional realista com a China. Após presenciarem o avanço militar da China em desfiles como este, até os maiores falcões de guerra em Washington tiveram que encarar a realidade. Uma guerra com a China não é só imprudente, é quase impossível de vencer. As provas da derrota dos Estados Unidos da América são fortes demais para serem ignoradas. Assim, o foco retornou à influência direta dos Estados Unidos, deixando de lado a ideia de aumentar o conflito com a China. O desfile militar na China evidenciou uma diferença tecnológica relevante entre China e Estados Unidos. Veja, as principais ferramentas das Forças Armadas dos Estados Unidos da América hoje são a projeção de poder com 11 porta-aviões e poucos mísseis e armas de alta tecnologia. Esses recursos funcionam bem contra forças mais fracas, como o Iraque, mas não servem para enfrentar uma grande potência do século XXI. A guerra na Ucrânia já demonstrou as realidades do campo de batalha moderno, que será travado principalmente por meio de drones, guerra eletrônica e sistemas avançados de mísseis. Essas tecnologias estão mudando o equilíbrio de poder, com a quantidade superando a qualidade. A vantagem vai para países que produzem drones e mísseis baratos em massa, não para os que investem só em tecnologia cara e avançada. Os Estados Unidos carecem de armas adequadas e da capacidade de produzi-las em larga escala na guerra moderna. Os Estados Unidos da América possuem os melhores porta-aviões, tanques e helicópteros, mas são praticamente inúteis contra a China. Mísseis hipersônicos em grande número afundariam um porta-aviões antes de chegar às costas da China. Tanques avançados são impotentes contra enxames de drones suicidas explosivos.
A mudança tecnológica ficou evidente no desfile, onde 80% dos equipamentos foram exibidos ao público pela primeira vez. O Exército de Libertação do Povo mostrou diversos mísseis hipersônicos, incluindo antinávio e balísticos de longo alcance. Também foram exibidos vários drones não tripulados, incluindo modelos desconhecidos no Ocidente. Além dos drones ofensivos, a China exibe seus avanços em tecnologias de defesa que também estão muito à frente das capacidades ocidentais. O desfile exibiu sistemas de interferência, antidrone e interceptação de mísseis, como interceptores a laser em navios e sistemas portáteis de micro-ondas para defesa contra enxames de drones. Essas tecnologias de ponta já podem ser implantadas, enquanto no Ocidente ainda estão, em sua maioria, só no papel. A China não só alcança o Ocidente em vans, veículos subaquáticos não tripulados e plataformas robóticas terrestres. Eles lideram criando uma diferença geracional e desafiando a ideia de que a China só copia tecnologia. Como os chineses podem roubar uma tecnologia que os Estados Unidos da América ainda nem inventaram? Além da tecnologia avançada, a China consegue produzir essas armas em massa em quantidade muito maior que os Estados Unidos. Com a maior capacidade de manufatura do mundo, a China responde por 35% da produção bruta global, mais do que os 9 maiores fabricantes seguintes juntos. Em guerras, a indústria pode ser voltada ao esforço bélico, como os Estados Unidos fizeram na Segunda Guerra Mundial, sendo a superpotência industrial mundial. Mas essa capacidade industrial já foi transferida para o exterior. Hoje, os Estados Unidos não conseguem sustentar um conflito longo com a China. Além disso, qualquer guerra entre as duas nações seria principalmente naval, pois o maior oceano do mundo as separa. Por isso, uma marinha forte é crucial. Os números mostram que os Estados Unidos estão em desvantagem. Segundo o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, a construção naval da China é 232 vezes maior que a dos Estados Unidos da América. Estaleiros dos Estados Unidos da América fazem 3 a 4 navios por ano, enquanto a China produz 8 a 9 por mês. Não há competição nas capacidades navais. À medida que a montanha de evidências contra a viabilidade de uma guerra com a China continua a crescer, não é surpresa, então, que os Estados Unidos tenham voltado seu foco para o próprio quintal. Essa atitude reflete sua política recente de recuar da Ucrânia, jogando o peso da guerra sobre a Europa. O governo Trump retomou a doutrina Monroe, declarando que toda a América do Norte, Central e do Sul pertence aos Estados Unidos. Os Estados Unidos deixaram de seguir uma ordem baseada em regras que proteja os direitos humanos. Em vez disso, adotou uma mentalidade imperialista do século XIX, saqueando outras nações por recursos e influência. No início do governo, houve ameaças de anexar a Groenlândia pelos minerais de terras raras e controlar o Canal do Panamá. O gabinete de Trump chegou a planejar ataques militares no México contra cartéis de drogas, mesmo com objeções claras do México à intervenção estrangeira. Recentemente, os Estados Unidos focaram na Venezuela, buscando mudança de regime e acesso às reservas de petróleo. Os Estados Unidos da América enviaram ao menos 8 navios de guerra e milhares de fuzileiros navais para Porto Rico e a costa da Venezuela, praticamente buscando um pretexto para invadir. Forças dos Estados Unidos da América atacaram um suposto barco de drogas do cartel Tren de Agrua, matando 11 pessoas. Geralmente, a patrulha de fronteira apreenderia o barco e, ao encontrar drogas, acusaria a tripulação criminalmente. Agora, os Estados Unidos agem como juiz, júri e executor, usando suas forças armadas para matar cidadãos de outro país sem apresentar provas de crime. Este é o estado atual da política externa dos Estados Unidos, belicismo aberto e um colapso completo da autoridade moral. Apesar de a ameaça de guerra total com a China ter diminuído, todos podemos respirar aliviados. Agora, estamos diante de uma militarização crescente no próprio quintal dos Estados Unidos, cada vez mais direcionada aos seus próprios cidadãos. Milhares de soldados dos Estados Unidos da América foram enviados para Los Angeles e Washington, Distrito de Colômbia, em clara violação dos valores americanos e da Constituição. Essa tendência deve continuar. O desfile militar da China foi um sucesso em seus objetivos estratégicos. Infelizmente, os Estados Unidos da América voltaram seu foco militar para dentro, mirando vizinhos e até seus próprios cidadãos. Enquanto o complexo industrial militar controlar a política externa dos Estados Unidos da América e promover conflitos, o país não terá um governo voltado à paz e ao desenvolvimento. Este desfile representa uma mudança no equilíbrio global de poder. A China, com avanços tecnológicos e industriais,
tornou-se força dominante global, sendo um obstáculo que Washington não consegue superar. Apesar de não haver vencedores em uma guerra nuclear, a guerra convencional depende da supremacia tecnológica e os Estados Unidos da América não conseguem competir nisso. Obrigado por assistirem até aqui, espero que tenham gostado do mergulho nas Forças Armadas da China. Conhecimento é poder e é fundamental entender os fatos da situação em vez de ouvir cegamente a mídia para obter informações sobre a China. Mais uma vez, o desfile militar serviu de dissuasão e espero que isso impeça Estados Unidos da América e China de entrarem em uma grande guerra, pois se isso ocorrer, será uma grande perda para a humanidade. Pessoal, quero agradecer a todos por terem chegado até aqui no vídeo e agradecer pelo apoio incrível de vocês. Espero ver todos vocês em nosso próximo vídeo em breve.